você pensaria se eu te dissesse que, na verdade, o Bowser não é o vilão que todos imaginamos que ele é, mas sim uma vítima? Pior ainda, e se na verdade a Peach é que é a tirana da história e explora um enorme grupo de cogumelos fofinhos e inofensivos para realizar seus desejos de dominação? Essas são apenas algumas das teorias sombrias e bizarras, que provavelmente você ainda não conhece do mundo de Super Mario Bros. Que vamos te contar agora. Então se prepare, que vamos explodir a sua mente abandonada. Para começar a nossa lista, vamos falar de algo que pode deixar qualquer pessoa de cabelos arrepiados. E se a pequena Peach, que vimos no primeiro filme do Mario, não se perdeu de sua família como nós imaginamos, mas na verdade foi propositalmente abandonada por eles? Pois é, na cena em que vemos o flashback da Princesa dos Cogumelos, encontrando-os, a vemos passando por um portal e sendo amigavelmente acolhida pelas fofas criaturas que depois se tornaram seus súditos. Até hoje não existe uma clareza de como aquilo aconteceu, mas alguns fãs da franquia, ao verem aquela cena, começaram a imaginar possibilidades, e uma que tem ganhado bastante força, principalmente com a proximidade do lançamento do filme Super Mario Galaxy, é a de que Peach, na verdade, viria de um lar desestruturado e que seu pai e sua mãe usariam algumas substâncias que não são nada legais. Se é que você me entende. Em um determinado momento, cansados das despesas que uma criança pequena trazia para eles e precisando de dinheiro para comprar os produtos que precisavam para manter seu vício, eles se depararam com um portal que dava acesso a outra dimensão. Naquele momento, eles viram a chance perfeita de se livrar da garotinha, que havia se tornado um fardo financeiro para eles, e sem nem pensar duas vezes, a induziram a entrar lá, sem nem mesmo saber o que haveria do outro lado, apenas sabendo que se tratava de uma floresta repleta de cogumelos. Por sorte, a pequena garota acabou indo parar em um reino nada hostil. Já imaginou se por lá vivesse um tiranossauro ou algo parecido? Teria sido o fim da princesa dos cogumelos. Pais da Peach estão mortos. Ainda seguindo a linha investigativa da família da Peach, existe uma outra possibilidade tão aterrorizante quanto a primeira. Ela diz que, na verdade, os pais da Peach seriam exploradores interdimensionais e, em algum momento, eles chegaram a uma dimensão sinistra, semelhante àquela que o Luigi vai parar no filme. Ao verem que suas vidas estavam em risco e, como única opção, ao encontrarem um portal interdimensional, eles passaram a pequena Peach para o outro lado e, em seguida, soterraram a passagem interdimensional para não haver riscos dos monstros daquela dimensão irem atrás da sua pequena filha. Dessa forma, o destino deles, infelizmente, foi um fim trágico, e por isso a Peach seria órfã. Bowser é uma vítima, que é um cara mau, todos nós sabemos. Mas será que ele foi sempre assim? Será que ele nasceu com toda essa maldade e ferocidade em seu coração? Ou alguém o induziu e o treinou a ser tão cruel? A resposta é provavelmente sim, ele era normal, mas alguém o transformou em um monstro maléfico. E a prova disso está no jogo Yoshi Island, lançado em 1995. Na história vemos que Kamek, o mago supremo dos Koopas, possuía um exército, mas apenas um séquito pequeno de seguidores que o obedeciam cegamente, mas isso não significa que ele não tinha ambições maiores. É aí que surge a sua vítima, o pequeno bebê Bowser. Kamek descobre a existência de um Koopa com poderes fora do normal e então o sequestra e o cria, de forma que ele se tornaria, com o passar dos anos, aquele rei que seria capaz de unir os Koopas sob o medo e liderá-los para a conquista de todos os reinos, como vemos acontecendo no primeiro filme. Por meio de magias ocultas e táticas de lavagem cerebral, o feiticeiro maligno tornou o pequeno Bowser no monstro cuspidor de fogo, quase imbatível dos jogos, que é um verdadeiro ditador. Será que o Bowser seria assim tão ruim se o Kamek não tivesse feito tudo isso? Com certeza não. Shy Guys são pesadelos. Apesar de ser um jogo infantil, existem alguns personagens da franquia Mario que são bem assustadores, e pra mim, os mais assustadores de todos são os Shy Guys. E a verdade é que apesar de serem apenas carinhas pequenos, usando mantos vermelhos e uma máscara, eles passam uma vibe horripilante. Para você ter uma ideia, nunca ninguém viu o que existe por trás daquelas máscaras, e existe um bom motivo para isso. Não existe nada. Isso porque, na verdade, os Shy Guys seriam simplesmente pesadelos em forma de fumaça, vestindo roupas e uma máscara. A base dessa teoria está na sua origem. Esses pequenos vilões foram criados para um jogo fora da franquia Mario, chamado Doki Doki Panic. Na história, uma família viaja ao mundo dos sonhos por meio de um livro mágico, onde duas crianças estão presas, pois o maldoso Mamo havia levado elas para a sua fábrica de pesadelos, e os seus servos são ninguém menos que os Shy Guys, que seria a personificação desses pesadelos. O jogo foi criado por Shigeru Miyamoto, mesmo criador de Mario, que depois acabou aproveitando eles, e até mesmo o Mamo, que inspirou o Bowser em outros jogos da franquia do Encanador. Isso com certeza explicaria porque eles sempre me deram arrepios, e ao Luigi também.
Origem macabra dos cogumelos. Você já se perguntou o que acontece com o Mario sempre que ele perde uma vida e retorna para o jogo? Pois é, algumas pessoas se perguntaram, e a resposta para isso pode não ser nada boa. De acordo com essa teoria sinistra, sempre que o Mario, ou Luigi, ou qualquer outro personagem jogável dos jogos da franquia Mario são eliminados, eles morrem de fato. Mas como eles surgem novamente? A resposta seria que o mundo onde eles estão faz uma nova cópia completamente idêntica ao anterior, inclusive com as mesmas memórias, para dali em diante ele continuar as tentativas e passar de fase. Nesse momento surgem duas perguntas: por que ele faz essa cópia e onde vão parar os corpos dos personagens que morreram? As respostas destas duas perguntas estão entrelaçadas. A verdade é que o mundo faz isso porque ele precisa de material orgânico para que os cogumelos cresçam. Não entendeu? A gente explica melhor. Cogumelos são espécies de fungos que precisam de material orgânico, como folhas em decomposição, madeira podre ou animais mortos para nascer. E você já viu o tamanho dos cogumelos do reino da Princesa Peach? Pois é, eles são enormes, o que indica que eles precisam de muito material orgânico. E esse material seria nada mais, nada menos que os corpos dos personagens, que são automaticamente transferidos para baixo do solo e são usados como fonte vital para o crescimento daqueles enormes cogumelos. Se isso for verdade, acho que o Mario não estava tão errado em não gostar de comer cogumelos assim, principalmente aqueles que a Peach enfiava em sua boca. Se você curte filmes, games e até desenhos da cultura pop, com certeza você não deve perder a chance de se inscrever agora mesmo no canal, agora mesmo. Peach vilã. Agora vamos falar da teoria que afirma que a Peach é muito mais que apenas um rostinho bonito, capaz de fazer acrobacias incríveis. Na verdade, ela governaria o reino dos cogumelos com mão de ferro, realizando várias maldades quando ninguém está olhando. A primeira base dessa teoria está no fato de que no mundo de Mario existem basicamente dois tipos de seres cogumelos, os Toads e os Goombas. Porém, por que os Goombas não vivem no reino dos cogumelos e servem ao Bowser? Simples. A Peach os expulsou de lá, simplesmente porque eles eram feios demais. Assim, os pequenos cogumelos marrons acabaram sendo acolhidos por Bowser e engrossando as fileiras do seu exército. Além disso, os Toads são menos inteligentes e mais fáceis de serem controlados, servindo para a Peach como serviçais fiéis que nunca a questionam. Outro ponto está nos jogos, onde aparentemente a Peach se deixa sempre ser capturada, apenas para ter o prazer de ver o Mario passando pelas maiores provações para salvá-la, quando na verdade ela mesma poderia sair de lá quando quisesse, já que no filme de 2023 descobrimos que ela é uma guerreira implacável. Enfim, são vários indícios que apontam para esse lado não tão bonzinho assim da Peach, você não acha? Terceiro irmão Mario. Se você assistiu ao filme do Mario lançado em 2023, deve se lembrar da cena em que a família dos irmãos encanadores está à mesa para fazer a refeição, macarronada. E se você olhar bem, vai perceber que há uma garota de boné rosa, virado para trás, mexendo no celular. Ela foi computada pela Illumination como sobrinha do Mario e do Luigi. Porém, se pararmos para pensar, para que ela seja sobrinha dos nossos protagonistas, ela precisaria ser filha de algum irmão, provavelmente mais velho, do Luigi e do Mario. Mas onde ele está? Na mesa jantando com a família. Não há nenhum terceiro irmão Mario. Isso fez surgir a teoria de que talvez, repito, talvez, este terceiro irmão Mario já tenha falecido e a pequena garota seja órfã e mora com os pais do Luigi até os dias atuais. Não sei você, mas isso faz sentido pra mim. Família mafiosa. Ainda falando da família Mario, existe uma outra teoria que envolve não apenas um suposto terceiro irmão Mario, mas todos os seus membros. E se a família Mario na verdade for membro da máfia italiana? Já pensou nisso? Sabemos que por muito tempo no passado, bairros como o Brooklyn tiveram uma forte presença da máfia italiana, trazida por imigrantes da Itália do passado. Sabemos que Mario e sua família vivem no Brooklyn. Além disso, não sabemos exatamente com o que trabalham todos os outros membros da família que estão na mesa do jantar. Alguns acreditam que eles operam uma lavanderia. Porém, para quem quer lavar dinheiro das operações sujas da máfia, uma lavanderia é bem adequada, não concorda? Enfim, a verdade é que nunca saberemos com o que os pais e tios do Mario e Luigi trabalham. O fato é que os nossos heróis são encanadores e trabalhadores sérios, além de heróis nas horas vagas. Mãe do Bowser Jr. Uma das grandes surpresas do segundo filme é a aparição do filho do Bowser, o Jr. Mas se o grande vilão da franquia Mario tem um filho, quem diabos é a sua mãe? Essa é uma pergunta que a Nintendo nunca respondeu diretamente e, por isso, abriu espaço para uma série de teorias bizarras sobre o assunto, sendo que a mais sombria delas é a de que, em algum momento, o próprio Bowser devorou a mãe do Jr. em um acesso de raiva, ficando apenas ele e o filho para dominarem todos os reinos da galáxia. Dessa forma, podemos dizer que, se isso for verdade, o Bowser Jr. seria órfão de mãe, o Wario insano. E para encerrar, vamos abordar da teoria que fala sobre a real situação de um dos vilões mais desprezados da franquia, Mario Bros, o Wario.
De acordo com um guia da Nintendo do início da década de 1990, Wario era amigo de infância de Mario, porém, ao mesmo tempo que o admirava, sentia uma inveja profunda do colega. Inicialmente, a Nintendo faria de Wario um personagem alemão, porém depois decidiram que ele seria italiano, assim como Mario e Luigi. Porém, diferente dos dois irmãos protagonistas, Wario, nem de longe, parece ser um nome de origem italiana, não concorda? Então a verdade é que o nome Wario seria uma forma do próprio vilão homenagear a pessoa que ele mais admira e ao mesmo tempo rivaliza no mundo, o próprio Mario. Isso sem mencionar a roupa e o estilo físico, em especial o bigode, que são simplesmente cópias de tudo que Mario é e faz. Logo, muito mais que um inimigo, Wario é uma espécie de super fã do Mario, que tem a intenção de se tornar como o seu maior rival, o que no mínimo podemos dizer que é bem estranho, não acha? Pensando nisso, podemos dizer que muito mais que mal, Wario é apenas perturbado e quer estar sempre perto de quem ele ama e odeia. Trágico e triste, com toda certeza. Chegamos ao fim desse vídeo, mas se você gosta de explodir a sua mente, aqui é o lugar certo. Por isso deixamos 2 vídeos muito bons para você clicar, assistir e, o melhor de tudo, continuar com a gente.